Aleluia, aleluia, glorificamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa manhã. Afinal de contas, o medo não. Sim, o medo não vai me parar. Ainda que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. Eu sei que Deus comigo está. E essa canção tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje. Não tem como falar de tempestade sem falar de água. Não tem como falar de tempestade sem falar de ondas. E não tem como falar de tempestade sem falarmos de Deus mexendo alguma coisa em nossas vidas. Talvez por muito tempo você teve medo desse termo tempestade, né, gente? Pelo amor de Deus. Tempestade já denota algo que foge ao nosso controle. E brincadeiras à parte, quem é que gosta de perder o controle de alguma coisa? Quando você pensa em controle, você está pensando em direção, né? Você num carro, é bom perder controle? Você num barco com leme na mão, é bom perder controle? Você emocionalmente falando, é bom perder controle? Quando você descontrola emocionalmente? Então perder o controle para mim e para você sempre tem significados ruins, de modo geral. Então a gente morre de medo de perder o controle. Perder o controle significa ser oprimido em alguma situação, né? E a gente absorveu na nossa mente a realidade de que nós precisamos manter tudo sob controle. Já imaginou quando estoura uma bomba, um problema, seja na sua empresa, seja em casa, seja com você liderando colaboradores, seja você assumindo uma função de responsabilidade, e alguém chega para você, e agora? A frase que você mais quer dizer é, está tudo sob controle. Então aprendemos que controlar é saúde e perder o controle é problema. Então nós chegamos para Deus com esse histórico e dizemos assim, Senhor, o Senhor pode fazer isso aqui? O Senhor vai fazer isso aqui? E nós oramos dizendo a Deus diretivamente. Talvez algum coach de prosperidade nos ensinou que nós devemos ordenar, comandar. E nós confundimos o que é que nós temos autoridade, que nos foi confiado por Deus, e o que é que Deus é aquele que ainda domina e controla as coisas que saem das nossas mãos. E nós entramos às vezes até numa crise de fé, porque nós queremos dizer a Deus como é que nós queremos que Ele trabalhe. Por favor, Deus. Olha, eu vou te confiar essa área aqui da minha vida, essa daqui não. Porque o medo acaba dirigindo a minha decisão. Só que o medo, gente, ele é um péssimo conselheiro. Péssimo. O medo sempre vai te dar conselhos de se poupar, vai te dar conselhos de não arriscar. O medo vai te dar conselhos de não perdoar. O medo vai te dar conselhos de é desconhecido, reclama. O medo vai te dar conselhos de, ao invés de solucionar um problema com a pessoa, fala mal dela. O medo ele sempre vai te dar conselhos de autoproteção ou de automutilação. Pessoas que normalmente enfrentam situações muito sérias emocionais e começam a se automutilar, normalmente elas estão se automutilando porque elas estão tentando tirar para fora uma dor que tem lá dentro. Então elas se cortam na expectativa de que, sentindo dores físicas, elas resolvam as suas dores emocionais. E normalmente o primeiro gatilho para essa dor emocional descontrolada é o medo. O medo de não ser aceito, o medo de não pertencer, o medo da história repetir, o medo de não ser bom o suficiente, o medo. E o medo tem tudo a ver, para mim e para você, com a perda do controle. Mas eu quero te dizer uma coisa. Solta o cabo dessa embarcação. Põe um remo nas mãos do Senhor, pois com Ele seguro estás. Talvez a gente deva voltar a cantar alguns louvores que nos lembravam princípios valiosos e nós fomos deixando no meio do caminho. Nada contra com as novas revelações, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina um princípio poderoso.
Não remova os marcos antigos, já instituídos pelos teus pais. Pais, não necessariamente carne e sangue, mas pais espirituais. Pessoas que vieram antes. Mas a Bíblia também nos ensina o quê? Alarga as tuas tendas. Então Ele está sempre nos ensinando. Saiba avançar sem perder o que já foi conquistado. Saiba ter asas, filho e filha, mas não perca as suas raízes. Porque existem coisas inegociáveis que já foram instituídas. Você agora precisa avançar para o novo, sem abrir mão do que anteriormente já foi adquirido, conquistado, vencido. Nós temos pregado muito sobre o novo. E quando eu digo nós, eu falo a igreja de Cristo, a igreja brasileira. Tudo tem que ser novo, tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser extravagante, tudo tem que, tudo. E nós caímos numa baita armadilha. Nós começamos a deixar o que já foi construído para trás. Mas uma geração que avança, ela é uma geração que sabe em cima de que ombro subir, valorizando aquilo que foi feito, mas caminhando por uma nova revelação de dia após dia no Senhor. E quando Ele diz: eis que fiz nova todas as coisas, Ele está dizendo sobre aquilo que não combina, sobre aquilo que não funciona, sobre aquilo que removeu a glória, sobre aquilo que foi perdido no meio do caminho. Mas Ele também nos ensina a adquirir aquilo que foi conquistado. Eu não quero que você, por exemplo, tenha que começar do zero em áreas que eu venci. Se o Senhor me deu a graça de te pastorear, se você confiou seu coração a essa casa, porque são duas escolhas, a do Senhor e a nossa. Eu quero que os lugares que eu já passei espiritualmente sejam coisas que já são seguras para você, porque você começa daí em diante. Eu quero que coisas que irmãos e irmãs que vêm no cristianismo há muito tempo já conquistaram e adquiriram, quando eles cheguem nessa casa, a gente já possa caminhar a partir dessa revelação. Porque o Senhor fez da igreja uma família. E uma família não é um lugar de autoritarismo, é um lugar de autoridade. A autoridade é estabelecimento de visão. A autoritarismo é sufocar a identidade do outro para ficar confortável em mandar. E há uma grande diferença nisso. Pais e filhos, eles caminham juntos. E eles geram coisas que sozinhos eles não conseguiriam. Hoje de manhã a gente estava na mesa, tomando café. Ontem a gente saiu mais rápido para a ação. Inclusive foi precioso, gente. No final a gente vai ter um vídeo aqui. Como é importante a gente viver esses dias. Como é importante as nossas próprias crianças se misturarem e ver o que a igreja é. E ver o que a gente é convidado a fazer para fora. Porque uma igreja que só fica dentro das quatro paredes, ela é uma instituição, ela é um clube. Mas uma igreja que sabe que a cidade é sua paróquia, essa igreja mostra quem Jesus é. Jesus nunca foi um homem que olhou para o templo e disse: isso é tudo. Ele foi um homem que olhou para vidas e disse: você é casa e eu quero te fazer parte de uma família. E aí a gente estava de manhã tomando café. E a Alice começou: papai do céu, obrigado café, obrigado peixe, era sardinha, gente. Senhor, obrigado ovo, obrigado bolo. E ela começou a dizer um item por um item. Obrigado prato, obrigado faca, obrigado papai, mamãe, dadá, obrigado. E ela começou a agradecer. Quando deu uns 10 minutos, a gente olhou para ela querendo rir já, né? Eu disse: tá lembrando minha tia Evódia, que era da Assembleia de Deus, que todo mundo dizia: na hora que for a refeição, ninguém pede pra tia Evódia orar. Minha tia avó. Porque tia Evódia começava: Senhor, abençoa o missionário fulano de tal, que nesse momento agora está pregando em tal lugar e deve estar precisando de um alimento. Aí ela lembrava do outro missionário, ela orava por todo mundo. A gente: tia Evódia é bom depois que a gente come. A gente manda deixar essa oração para ela. Então a Alice deu uma de tia Evódia hoje lá em casa. Obrigado, Deus, obrigado, tio e papai Tchel. As outras fez: em nome de Jesus, amém. Ela abriu o olho, encarou o pai e fez: amém não. Quietinho, papai. Eu disse: toma. E todo mundo teve que esperar a Alice terminar mais 5 minutos de oração. Ela terminou, olhou para o pai e fez café com leite. Mas hoje a gente ensinou, recebeu algo valioso. Você não pode interromper algo que Deus ainda está fazendo. Pare de dizer a Deus: tá bom, Jesus, já deu. Ele está dizendo: quietinho. Ele ainda está trabalhando. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus está
está no controle. Aquilo que você tem medo de perder, Ele na verdade precisa que você perca para que Ele possa fazer, amém? Então a tempestade é isso. A tempestade é a perda da conquista. É como o Jonatas bem exemplificou a respeito de Davi. Era tanto não quero ir, não quero sair, que ele poderia perder uma oportunidade de algo grande que a gente estava preparando para ele, que era a bicicleta nova montada. Perder o controle é o começo da oportunidade de Deus para as nossas vidas. Perder o controle é o início do trabalhar de Deus. Perder o controle é exatamente o que Deus precisa para que Ele transforme cinzas em glória. Deus só pode transformar cinzas em glória quando eu sei abrir mão. Quando eu sei dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faz o que o Senhor tem que fazer. Trabalha onde o Senhor tem que trabalhar. Talvez é só tirar a mão desse lugar para que Deus comece a poder moldar esse ambiente que para você hoje gera tanta angústia, tanta ansiedade, tanto medo. Você já experimentou fazer muitas coisas, mas você já experimentou dar a Ele o controle? Você já experimentou deixar Ele trabalhar? Você já está morrendo de medo. Você está super angustiado, angustiada, super preocupado, preocupada, super sobrecarregado. Às vezes a gente sobrecarrega fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Você não sabe ainda como é deixar Ele segurar essa embarcação. Que tal começar hoje? Amém? Gente, tempestades. Quando Deus me deu essa palavra foi um momento muito oportuno. E eu estava tentando entender porque algumas coisas saem tão do controle da gente, né? Porque algumas coisas precisam tanto ser mexidas. E estudando as 3 tempestades muito pontuais da Bíblia, eu acabei entendendo que nenhuma tempestade que tem na palavra de Deus, ela foi para morte, ela foi para destruição, ela foi para roubo, para infelicidade. Muito pelo contrário, quando você começa a ler aquela história, quando você começa a se inteirar sobre as tempestades na Bíblia, você vai encontrando Deus nas entrelinhas e vai vendo que o enredo final tinha tudo a ver com algo maior do que o que a pessoa estava destinada a viver antes daquela tempestade. Porque nós podemos viver a perfeita vontade de Deus, que é exatamente o que Ele tem para mim e para você, ou nós podemos viver a vontade permissiva de Deus, que é Deus te abençoar na tua vontade. Isso parece bom, não parece? Ah, Deus me abençoou na minha vontade. Beleza, mas aí tua vontade era você abrir uma biboca na esquina. E Deus tinha para você uma visão empreendedora, que você não só ia prover para tua casa, mas para muitas pessoas ia se tornar alguém que poderia ensinar sobre isso e sobre a glória de Deus. Estou criando uma situação pequena, tá? Assim, dia a dia. Bem, meu plano tá bom, tá bom? Esse plano tá confortável para essa pessoa? Mas ele é muito inferior ao plano principal de Deus. A sua vontade permissiva foi que você tivesse um emprego. Legal. Mas a perfeita vontade de Deus era que você passasse por uma estação de treinamento, passasse por algo que parecia perda e desafio, e você viesse para uma posição que você ia ter flexibilidade, que você ia poder estar envolvido no reino. Você entende? Então o seu plano é bom, Deus pode te abençoar, mas não era o plano ideal. Não era aquilo que Ele tinha para você. Às vezes seu plano é adorar no chuveiro. Ai, meu plano era esse. E você tem aí algo que Ele colocou, uma voz, por exemplo, e você está lá dentro da sua casa louvando. Filhos, filhas estão sendo abençoados, pessoas que você ama, quando você simplesmente abre a sua boca. Te adorar é o que isso... Lindo. Mas às vezes Deus queria te colocar num lugar onde vidas seriam curadas por meio daquilo que você está liberando. Às vezes o seu plano é vir na igreja, sentar e ir embora, mas o plano de Deus era que você fizesse diferença na vida de alguém. Era que, por exemplo, você fosse parte no momento que as crianças estão fazendo a horta, ou que quando alguém chegasse na igreja tivesse um cheiro bom. Uns dias atrás eu estava na igreja de uns amigos meus e eu disse: gente, como a igreja de vocês é cheirosa. E aí a pastora me apresentou uma irmã lá. Ela disse: essa irmã daqui é o dia inteiro. Deus proveu a ela, né? Ela se aposentou e tal. E ela disse a Deus: Deus, eu quero te dar
o meu tempo. E aí ela veio para a igreja um belo dia e ela começou a louvar e adorar nos corredores. Ela começou a orar e ela ia limpando tudo e o cheiro ia subindo. E ela começou a colocar cheirinhos nesse banheiro. Ela começou a colocar difusor na sala tal. Ela começou a encher o ambiente, só que ela não encheu o ambiente só com o cheiro bom, com o dom que ela tem de limpeza. Ela começou a encher o ambiente com a glória de Deus, porque enquanto ela faz isso, ela está adorando. E assim, todo mundo que chega na igreja comenta: nunca vi uma igreja tão cheirosa, tão linda, que dá tanto conforto, tanto bem-estar em estar no ambiente. Por quê? Porque alguém saiu do plano inicial e foi para o plano perfeito de Deus. Veja que interessante. Talvez você ache que não faz diferença nenhuma. Muitas vezes o trabalho dela está invisível a algumas pessoas, mas gente, ele não está desapercebido, nem por quem passa, por onde ela passou, e nem pelo Senhor. Veja que coisa linda. Nós criamos tantos protocolos e tantos padrões, quando Deus está tentando nos ensinar a sua perfeita vontade, e não essa vontade, que é uma permissão adaptada do que Ele tinha para nós. Porque Deus, Ele nunca vai te forçar algo. Ele te deu livre-arbítrio. E sabe por que Ele te deu livre-arbítrio? Porque Ele nunca quis se relacionar com robôs. Ele nunca quis se relacionar com gente sem vontade. Eu sei que talvez você tenha passado em alguns lugares que a sua vontade, que a sua voz, que a sua identidade, ela foi oprimida. Mas deixa eu te dizer, quem fez isso com você foi pessoas, não foi Deus. Eu estava lendo com o Jonatas hoje o provérbio do dia. E lá estava falando, né, que um amigo leal, ele fere em amor. Isso é tão forte. Mas que a pessoa falsa, ela bajula, mas ela não se compromete. E existe uma grande diferença entre ser oprimido e ser ferido em amor. As maiores transições da sua vida aconteceram quando alguém teve coragem suficiente de que te amar tanto que arriscou te perder. Você já foi amado a esse ponto? Alguém te amou tanto que arriscou te perder, porque Jesus fez isso. Ele te amou tanto que Ele te deu livre-arbítrio. Eu já fui amada em alguns pontos que pessoas me disseram coisas para eu nunca mais olhar para trás, sabendo desse risco, só para eu amar essas pessoas mais ainda. Porque no momento que todo mundo poderia fingir que estava tudo bem, essas pessoas me feriram com amor. Sabe o que é ferir com amor? É quando alguém te diz que você tem mau hálito. É bem parecido. Você tá lá com problema, mas ninguém tem coragem de te dizer. Tá todo mundo segurando a careta e evitando conversar mais um pouquinho contigo. Mas um amigo genuíno foi lá e disse: cara, você tá com mau hálito? E ele arriscou que você nunca mais olhasse com coragem para a cara dele. Mas ele te disse, porque ele não deixou a tua dor ficar exposta a ponto de você não ser curado. Jesus é esse bom amigo. Ele te fere com amor, porque Ele quer ver você avançar. O compromisso dele não é que você fique bem, é que você avance. E porque quando você avançar, você vai ficar bem daquilo tudo que parecia uma confusão na tua vida. A amiga leal é aquela que diz: minha irmã, essa calcinha não tá boa com esse vestido não. Põe um shortinho que tá marcando. Ai, que constrangedor. O bom amigo é aquele que diz: eu vi que você mentiu, mas você é mais do que essa última mentira. Então deixa eu te dizer uma coisa: guarda a tua língua do mal, se conserta com Deus e avança, porque o Senhor tem muito mais para você. A boa amiga é aquela que chega para você e diz: cara, pare de fofocar da vida dos outros. Você não vê que você está infeliz e deprê, porque você está sempre se comparando. Meu Deus! Pode romper a amizade? Pode, mas ela te disse a verdade que ninguém te diria, porque ela se importa com você. As tempestades são o nosso próprio amigo, sacudindo as águas, para que a gente não fique no lugar que a gente estava antes. É o próprio Deus passeando com a gente. Será que você está disposto a ser ferido com amor? Será que você está disposto a ter amizade de verdade? Será que você está disposto a viver uma vida de verdade? Porque não adianta a gente chegar aqui, é isso que a gente está disposto como corpo. E dizer: ai, minha amada, que linda, um beijo. Você vai para casa e você chora sozinho. Você participa de algo e você tem uma dose ali de dopamina, uma alegria momentânea. Mas quando você está só, o aquecimento que você recebeu no teu coração não te manteve para mais uma semana. Mas quando alguém toca na gente com um amor tão puro,
que está disposto a nos perder, nós podemos de fato começar a experimentar o que é o verdadeiro evangelho. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente pensar nessa perspectiva. E eu acho vocês tão bonitinhos, reflexivos. Mas é assim que a nossa vida muda de verdade. Não é quando alguém promete pra gente algo que é só fogo de palha. Eu quero te lembrar que o fogo do toque de Deus, ele é bem diferente. Ele é como a sarça que queima sem pegar fogo. Ele vai ali nos consumindo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Essa é a realidade da Bíblia. É um fogo que se mantém. É uma mudança que nos leva para um lugar diferente. É uma cura que restaura a gente de dentro para fora. Alguém, você está mais bonita, você nem emagreceu. Você nem arrumou o cabelo. Você nem está com a roupa nova. Mas algo dentro de você começou a refletir a glória dele. Mas algo dentro de você começou a dar um novo sentido. Algo dentro de você entrou num equilíbrio que nunca tinha entrado, nem nos seus melhores momentos. Porque qualquer melhor momento seu nem se compara ao melhor momento na presença dele. Amém? Então essas tempestades na Bíblia, elas vão gerando frutos. E são frutos que dá para mim e para você a base correta para a próxima estação. Você precisa de bases seguras para que você possa construir algo em cima delas. E para isso, essa base, ela precisa estar pronta, ela precisa ser firme. Ela não pode ser maleável. Vocês já ouviram falar de slackline? Slackline é corda de rapel. É uma prática que surgiu na época que eu estava ainda na adolescência. Lá em Recife a gente amarrava entre dois coqueiros. Uma corda de rapel tensionada. E naquela corda de rapel você vai aprendendo a equilibrar. Até que você vai para o outro lado. As pessoas mais ousadas conseguem dar cambalhotas e se manter de pé. O máximo que eu conseguia era o pulo e levantar. Mas eu estava lá firme. Só que, gente, uma base slackline, essa linha tensionada, ela é uma base que você pode até treinar equilíbrio, mas ela não é segura para você construir nada. Suas próprias ideias, suas próprias teorias, sua própria maneira de viver, ela é como uma base de slackline. Ela é legal por um tempo, dá para você se divertir. Dá para você fazer alguma coisinha diferente, mas quando você quer construir uma casa, quando você quer construir uma identidade, quando você quer construir um chamado, quando você quer construir uma família, você não pode construir nessa base que varia. Porque elas são as suas ideias, elas são a sua maneira, ela é seu pensamento, ela é o que você pensa da vida, o que você acha. Ela é sua cultura adquirida pelo ambiente que você nasceu ou pela escola que você estudou. Mas tudo isso é muito flexível para você pôr cimento e tijolo. Quando Deus quer edificar algo em você, Ele começa a romper essa base de slackline. E Ele começa a cavar até encontrar pedra em lugar firme. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. Todas as vezes que as tempestades vêm, vai sacudir tudo que é variável. Quando a tempestade vem, gente, ela faz isso comigo e com você, ó. Você tá assim por dentro. Relacionamentos que você constrói em bases instáveis, sacode. Lugares que são instáveis para a base do que Deus vai fazer, sacode. Aí você diz, por que eu não consegui cumprir meu chamado naquele lugar? Porque era instável. Porque eu não consegui me relacionar com aquela pessoa. Eu não consegui que aquele relacionamento fosse restaurado. Era instável. Por que eu não consegui? Instável. Porque eu, na última estação, instável. Você quer que Deus construa coisas em você que a tempestade não derruba? Deixa Ele sacudir, para que tudo aquilo que é variável possa ser empurrado para fora, até que você tenha uma base que sustenta isso que é firme e que Ele está fazendo e que não vai ser derrubado pela tempestade. A cada tempestade você tira tudo que é excesso e você garante tudo que é propósito. Então a tempestade tem esse papel. Então as tempestades, elas vão vir na nossa vida por 3 motivos diferentes. Combinado? E nós vamos passear nesses motivos agora. Primeiro,
Amadurecimento. Essa tempestade é a tempestade de Marcos 4, do 35 a 41. Então vamos lá. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal. Diz comigo: temporal. Temporal. De vez em quando você está assim, está tudo calmo e levando um grande temporal do dia para a noite. Você já notou que na força que vem a tempestade, ela também vai embora? Às vezes você está numa tempestade numa semana e na outra tempestade acalmou. Às vezes está numa calmaria danada e de repente uma tempestade ali. Porque nenhuma tempestade vai voltar vazia na minha e na sua vida. Nenhuma. Elas têm um motivo. Elas têm tempo para começar e terminar. Elas têm uma porção de coisas para derrubar e de outras para enraizar na sua história. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Isso é, Jesus estava na popa do barco, onde mais sacode, gente. Tem lugar que mais sacode que a ponta? Não tem. Porque normalmente o meio é a estabilidade. E as pontas, em um lugar de balançar, balança mais ainda. Quando eu era criança, a gente amava andar de lancha, sentando na frente. Era todo mundo com colete salva-vidas, segurando na ponta da lancha, lá. E eles batiam a lancha de propósito na onda, pra gente sacudir. De vez em quando caía criança pra fora. Aí parava, botava pra dentro. Porque a instabilidade era um lugar de diversão, mas não é lugar de moradia. Sabe, pessoas que nunca conseguem estabilizar em nada, são moleques. Tanto homem quanto mulher, tá? Quando eu falo moleque, eu falo de homem e de mulher. É um moleque, é um moleque. Porque a gente que vive de aventura não está vivendo de destino. Se você sempre precisa de uma nova adrenalina, nada contra, gente. Não estou falando contra esporte, não é isso. Mas sabe pessoas que fazem loucuras o tempo inteiro na vida? São crianças, são pessoas que ficaram infantilizadas, buscando adrenalina, porque na verdade tem medo da estabilidade que não conhece. Muitas vezes você vai para lugares conhecidos para não ter que lidar com o desconhecido. Tem gente que fica em relacionamento violento porque é conhecido, porque já conhece. Tem gente que vive situações de opróbrio, de humilhação, porque é melhor do que uma novidade. Só que você está duvidando do que Deus pode fazer na nova estação na sua vida. E é por isso que você se contenta com esse lugar de instabilidade. Deus não tem estabilidade para mim e para você. Ele tem cura e Ele tem novas estações que vão crescendo, que vão aumentando. Gente, eu não conheço uma aventura maior do que andar com Jesus. Não conheço. Ver gente ser curada. Ver família ser restaurada. Sair para evangelizar em lugar proibido. Eu digo, gente, eu tenho um chamado para contrabandista de Bíblia. Me leve. Me leve, Jesus, para esses lugares. Que adrenalina. O chamado tem, o propósito tem. Meu filho, minha filha, casamento é adrenalina todo dia. Você não sabe como tu vai acordar? Né? Por mais que você seja estável, às vezes tem uma coisa nova acontecendo, tem um novo desafio. Criança todo dia tem novidade. E nós estamos tanto procurando esse desconhecido, essa adrenalina, que nós não estamos tendo adrenalina em Deus. Então as pessoas não estão estáveis para se relacionar, estáveis para ser casadas, estáveis para permanecer no lugar e ser confiadas nas posições de treinamento e relevância, porque nós estamos procurando esse desembaraço. Então imagina, Jesus estava nesse lugar de maior instabilidade e Ele dormia para nos ensinar que nós só temos autoridade sobre a tempestade que nós descansamos. Às vezes você tem anos e anos vivendo a mesma situação difícil e você pergunta por quê? Porque você ainda não aprendeu a descansar nesse lugar. Saia do controle. Saia do controle. Eu lembro que a Alice na UTI, num processo dificílimo quando ela nasceu, quando a médica finalmente disse que eu tinha que ir para casa, mas eu ia sem ela. Eu lembro até hoje da dor, do choro naquele chuveiro de hospital. Eu estava me arrumando para a idade de mamar mais uma vez. Eu tinha 1 hora de gap para tomar um banho e voltar para amamentar. E eu chorava. Eu chorei num ponto que minha cesárea começou a puxar, repuxar. E Deus disse para mim, ou você descansa no teu lugar de maior vulnerabilidade, ou eu não posso fazer. Eu lembro que eu fui para casa e disse, Senhor, eu ainda não sei dormir nas tempestades.
Eu ainda acho que não vão olhar para ela enquanto eu estiver aqui dormindo. Como que eu vou dormir, Senhor, se ela está lá e eu não estou? E ele disse para mim, você vai confiar nela, a mim, do momento que eu te dei? Ou você só vai confiar ela a mim quando ela for uma adulta? Porque você não vai saber confiar. Você vai confiar ela a mim para as nações? Ou você não vai poder dormir? Você vai confiar ela a mim quando chegar a hora de casar? Ou você vai ficar a noite sem claro, sem saber o que fazer? Você vai confiar ela a mim em que momento? Porque eu te dei ela, mas ela é minha. Pais, nós somos mordomos dos propósitos que nossos filhos carregam, mas eles são de Deus. E naquele dia eu chorei diante do Senhor. Eu disse, Deus, eu já passei tantas situações que o Senhor passou comigo, mas eu acho que eu ainda não aprendi a descansar de verdade. Eu ainda acho que eu sou a garantidora da vida de Alice. Eu ainda acho, Deus, que ela pode virar de lado e ninguém vai ver. Eu ainda acho que podem errar na quantidade de leite. Senhor, como que eu vou confiar a minha filha a médicos e enfermeiros? E ele disse, você está confiando ela a mim. Sou eu. Tauana, se eu fechar minha mão, o fôlego de vida dela acabou. Tauana, se eu não olhar para ela, você nunca mais vai dormir, porque quem cuida do sono dela sou eu. Tauana, quem garante o coração da tua filha batendo sou eu. Quem garante os órgãos dela funcionando. Tauana, quem fez a tua filha foi eu. Vocês tinham sementes, mas quem fez uma criança fui eu. Tauana, você não garante nada dela. Eu sou garantidor. Você pode passar o dia acordado olhando para a carinha dela e algo pode acontecer, porque eu sou o garantidor. Eu lembro que naquela noite foi uma das noites mais difíceis da minha vida. Que a gente diz assim, processo com a gente lida. Processo com o filho, o que a gente faz? Processo com quem a gente ama, o que a gente faz? Quando tem alguém da sua família que está internado, o que você faz? Eu lembro que eu cheguei em casa e eu disse a ele, Senhor, você vai ter que me ajudar. Porque eu não sei dormir na tempestade. Eu não sei, Deus. Eu só sei continuar remando. Eu só sei continuar tirando água de dentro da embarcação. Eu não sei. E aí foi quando ele me disse, você só governa a tempestade na qual você dorme. E eu deitei naquela noite, eu não sei como eu dormi, mas eu disse a ele, eu não sei fazer isso. Você pode fazer por mim. Faziam mais de 8 dias que eu não dormia. Eu não dormia. E naquela noite eu dormi. Quando eu levantei às 5:30 da manhã, o meu telefone tocou, 10 minutos depois. E a enfermeira me disse, mamãe, pega umas roupas para Alice. Ela não me dizia o que tinha acontecido. E eu gelava, quanto mais ela falava, mais eu gelava. Pegue as roupas e venha. Ela vai subir para o quarto com você. Traga roupa para mais 3 dias de internamento. Porque ela ficando estável esses 3 dias, vocês vão embora. Ele só fez me descansar, ele só me ensinou uma lição. Durante os 8 dias que eu fiquei de pé, incansável, minha filha continuou na mesma situação. Na primeira noite que eu descansei naquela tempestade, ele disse, acalma, Bar. O medo não vai me parar. Às vezes a gente só precisa fazer uma oração que a gente nunca fez. Pedir para viver algo de uma maneira que a gente nunca viveu. Porque no meio dessas tempestades, Deus está nos amadurecendo. Deus está nos curando de situações. Eu sempre fui alguém que achei que ter o controle faria as coisas andarem da maneira correta. Ele tirou o meu controle da pior maneira para me entregar da maneira mais milagrosa. Às vezes você só precisa descansar. Você acha que descanso é vagabundagem? Descanso é confiança. Eu não estou falando de indiferença, eu estou falando de paz. E a Bíblia fala que ele estava dormindo sobre uma almofada. Ele estava reconfortado, gente. E os discípulos o despertaram, dizendo, mestre, você não tem medo que a gente morra, não? Senhor, você não tem medo que eu fracasse? Deus, você não tem medo que me falte? Deus, você não tem medo que aconteça um problema ou algo ruim? Deus, você não está vendo? Às vezes a gente precisa ser honesto com Ele. Mas Ele é o nosso amigo fiel, que vai fazer muitas vezes o que dói, para nunca mais doer. Ele vai dizer o que é difícil, para nunca mais você passar por isso. Ele vai expor o mau hálito que você tem e não sabe, para que nunca mais, quando você falar, alguém fuja. É basicamente isso. Quem é difícil nem sabe que é difícil, gente. Se alguém honestamente dizer, até quando? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou,
E houve grande bonança. E ele disse-lhes: por que sois tão tímidos? Porque ainda não tem fé. Sabe, porque eles já haviam sido experimentados o suficiente. Os discípulos já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus fazer tantas coisas, já tinham visto ele andar sobre as águas. Mas olha, a lição agora era: por que você ainda duvida? Eu sou o mesmo que fez tantos milagres. Eu sou o mesmo que garantiu a tua vida. E eles sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: quem é esse que tem o poder sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é este que tem o poder? Cante comigo, adore-o. Por entre as águas do mar, fez caminho no meio do mar. Do outro lado, com os pés enxutos, o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar, chame esse homem, só ele abre o mar. Se atrás afogar. E no nome do outro lado cantou. Essas tempestades, ela vem para fortalecer a nossa fé. Ela vai tornar a nossa fé em algo grande, experimental. Porque antes você pode até conhecer ele de ouvir falar, mas depois de uma tempestade você conhece ele de experimentar. Foi o que Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, Deus, mas agora eu ando contigo. Eu sei quem você é, eu sei o que você pode fazer. Sabe, a nossa medida de fé não é mais a medida de antes. Agora a nossa medida de fé começa a partir do momento que a gente venceu a tempestade e viu como ele foi fiel durante ela. A minha fé não é mais a mesma. Eu agora descanso muito mais nas tempestades, ainda que de vez em quando eu acorde. Mas eu penso: ei, peraí, volte a descansar. Porque você está aflita, porque você está preocupada. O Deus que passou naquela tempestade é o mesmo que vai passar por essa com você. A sua fé vai ficar maior, você vai ficar mais experimentada, você vai ficar mais atuante, você vai ficar mais viva. Você nunca mais vai achar que o milagre é algo difícil de acontecer. Ele não é. Porque você sabe em quem você confia. Então você sabe que ele vai fazer. E ele está com o relógio nas mãos, contando os minutos para dizer: ei, acabou. Aquieta-te, mar. Silêncio, vento. Já deu. Mas eu não quero que ao fim da tempestade ele me pergunte: porque você ainda está com pouca fé. Você sabe quem eu sou? Por que você está com medo? É nesse momento que você fica maduro espiritualmente. E tu acha que maturidade espiritual e unção é como? Alguém vem, põe a mão em tu e faz show? É? Sinta ele informar. Transferência de unção existe, mas nem tudo é a transferência. Não dá para garantir uma vida espiritual com transferência de unção. Tem que ter oração, joelho no chão. Tem que ter o quê? Tempo com Deus, tem que ter processo. Quando você conhece alguém, é no dia bom?
Seus amigos se revelam no dia mal. E vocês passam juntos. É quando tudo desacredita de quem você é. E aquela amiga tá lá. Não, peraí, você não vai parar aqui não. É quando faltou. E a pessoa divide com você meia banda de uma pizza. Mas tá lá. Não desistiu. É quando alguém olha pra você no teu pior e diz, você não é isso. Não, a gente vai passar. Então esse processo, ele traz maturidade, ele traz esse crescimento. Então quando você quer ser alguém ungido, seja alguém que passa no processo. Você quer ser usado por Deus? Seja alguém que Ele primeiro habilitou. Seja alguém que Ele treinou. Seja alguém que Ele gerou. E Ele gera você em processos que parecem impossíveis. Ele gera eu e você em hospitais. Ele gera eu e você em faltas. Ele gera eu e você na abundância. Na abundância, para ver se a gente permanece fiel. Ele gera eu e você na crise. Ele gera eu e você na tempestade. Ele está gerando alguém que vai permanecer. Ele gera eu e você na ruptura. Ele gera eu e você na limitação. Ele gera eu e você de uma maneira que a nossa alma, ela vai se esvaziando de nós mesmos. E ela vai ficando tão cheia dele, que quando aperta a gente, sai unção. Que quando alguém te xinga, sai glória. Que quando alguém te humilha, sai perdão, porque você está cheio dele. Unção não tem para vender no mercado. Por favor, me dá aí 1 quilinho de unção. Não. Unção é gerada num altar do sacrifício. A unção, ela é gerada num lugar de intimidade com Deus. Esse mesmo, essa pessoa, quando eu estou junto dela, eu sinto uma coisa tão boa, unção. Uns são e outros não. Porque sem imagem, gente, é fácil. A gente põe uma roupa legal. A gente faz um curso de oratória. E a gente enche o ambiente, sabe como? Falando o que as pessoas querem ouvir. Mas as vidas dela não mudam. É um ambiente clientelista, como no teatro. Mas unção não. Unção tem um preço. Unção tem uma entrega. Mas unção também a gente vê cura. A gente vê milagre, a gente vê sinal. Mas unção também é a nossa casa. Ela não é bonita só na foto, ela é bonita na intimidade. Mas unção, eu sou de verdade. As minhas limitações são aparentes, mas a glória de Deus em mim também é. Unção é ser de verdade, para que Ele possa ser tudo em nós. Então esse processo de amadurecimento gera o que também? A capacidade de ser resiliente. Resiliente, gente, é uma pessoa... Sabe o João Bobo? Tu já viu um João Bobo? É um brinquedinho que você enche ele assim, e embaixo a base é de areia. Você bate, ele volta. Você bate, ele volta. E ele continua sorrindo. Resiliência. Resiliência é... O inimigo diz, é hoje. Aí você diz, é hoje não. Volte amanhã. Aí amanhã ele bate na porta. É hoje também não. Depois de amanhã a gente conversa. Aí depois de amanhã ele volta, mas é hoje. Você diz, é hoje, é pior ainda, que não é mesmo. Aí vem uma situação, agora ela vai afundar. Agora esse homem vai murmurar. Aí vem a pessoa lá, oh glória, aleluia, o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Oh Senhor, Tu és aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Porque na Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Então para esmagar alguma coisa embaixo do teu pé, tu não pode estar sentado nem deitado. Tu não pode estar deprê, porque deu um probleminha. Ai, meu Deus. Começa a dizer aquilo que você quer ver cumprir. Porque se você ficar sentado na espreguiçadeira espiritual, sangue de Cristo tem poder, um dia isso resolve. Menino, tu não mata nem formiga, quanto mais o diabo. Fica de pé, põe-te de pé, põe-te de pé. Porque essa tempestade não veio para a morte. Essa tempestade veio para a vida, veio para a cura, veio para a maturidade. Está na hora de você aprender a bater. Talvez até hoje você comeu do pão que o diabo amassou. Mas eu te apresento Jesus, o pão que amassou o diabo. Está na hora de você bater. Está na hora de você entregar. Está na hora de você dizer, eu vou avançar. Eu posso ir sangrando, eu posso ir mancando, eu posso ir mutilado. Mas eu sei que quando eu chegar no que Ele tem para mim, eu serei plenamente restaurado. Então está na hora de você aprender a usar as habilidades do céu. Tu fica levando, que nem o João Bobo, só levando. Mas minha gente, o João Bobo não só desce não, ele também volta. Quantas crianças já apanharam de um João Bobo? Porque bateu, ó, na mesma intensidade o bicho voltou e a criança, tuf, de bunda no chão.
Resiliência é saber usar as armas certas para não ser vencido. Resiliência é a capacidade de se levantar mais uma vez. Resiliência é dizer: eu não sou o meu processo, eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu não sou minha última dor, eu não sou minha última marca, eu não sou a última tempestade. Eu sou o que tudo isso fez de mim. E eu estou de pé, e eu estou aqui porque se for necessário, eu estou pronto para ir. Vamos embora, qual é a próxima? De vez em quando eu também sinto em casa: misericórdia, estou cansada. Eu lembro, eu tenho que levantar. É que nem adulto, né? O adulto tem que marcar a hora pra chorar. É tanta coisa acontecendo que a gente parou, opa, levanta. A melhor coisa é você saber quem você é e pôr-se de pé. Porque quando a tempestade vem, ela vem pra mostrar a bondade de Deus na sua vida. Você sair mais forte, você sair mais maduro, você sair incansável, você sair imparável. Porque tem um lugar que a gente descansa. Minha gente, alma não descansa no Netflix. Ai, eu tô com um problema muito grande, eu vou assistir o Netflix, o Prime. Eu vou assistir The Chosen. Adoro The Chosen, mano, todo mundo assistir, mas não resolve. Só tem um lugar que a alma descansa. É na presença dEle. Tá cansada, alma? Vamos embora. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o teu nome, Senhor. Tem hora que você tem que baixar a Cassiane em você, minha gente. O negócio tá difícil em você. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Porque com o som da minha adoração, o inferno tremerá. Tu fica tendo medo? Põe medo tu. Aprende a pôr medo. Quando o inimigo disser: vai acabar o casamento, você vai dizer: agora que vai ficar bom. Vamos ali comer uma pipoca junto? Ai, mas essa criança não tem jeito. Aí você põe a mão na cabeça da criança: você é a coisa mais linda do mundo, ungido, separado. Ai, meu Deus, olha isso, eu nunca mais vai conseguir ter relacionamento com essa pessoa. Alô, tudo bom? Vamos marcar um cafezinho? O inimigo disser pra você: você perdeu a batalha, tá vendo? É túmulo. O túmulo não. Voltou para onde pertencia, para a casa do meu pai. E na casa do meu pai há muitas moradas. E um dia eu também vou para lá, me reencontrar com essa pessoa e celebrar o que Deus fez. Como que você vai dar conta? Cuidar dessa pessoa acamada? Eu não vou dar conta não. Quem vai dar é Jesus. E eu tô aqui para essa pessoa experimentar Jesus através de mim, cuidando dela. A gente fica com muito medo da vida. Comece a botar medo na vida de quem você é. Seja bélico, seja perigoso. Quando a gente era pequeno, tem um irmão chamado Tiago. E Tiago sempre teve umas sacadas muito engraçadas. Como ele sabia que minha mãe sempre tem um temperamento firme. Então minha mãe sempre, apesar de ser muito carinhosa, brincalhona, ela sempre foi muito correta. Ela é uma mulher muito correta. Então a gente, quando saía da linha, ela só olhava pra gente. E ela tem um tique, que agora não existe mais, né? Depois que virou vó passa. É um negócio assim, a gente se pergunta: meu Deus, olha, né? Não era assim não na minha época. Então minha mãe, quando ela olhava pra gente, levantava uma sobrancelha e apertava a língua assim, ó. A gente dizia: acabou-se. Onde a gente tivesse, a gente sabia: acabou. E eu lembro que um dia minha mãe olhou pro meu irmão, ele tinha aprontado uma grande. Olhou, levantou uma sobrancelha e fez. E meu irmão disse: maninha, tu é alta, bonita e perigosa. Ele sabia que ia ficar de castigo. De vez em quando eu estou num momento muito intenso, eu digo: rapaz, está na hora de eu ficar perigosa. Eu quero que quando as situações olhem para mim, digam: opa, ela acordou. Ela despertou. Ela é alguém correta. E ela vai pôr o padrão de Deus nesse padrão de mentira. Ela vai pôr o padrão de Deus nesse padrão de depressão. Ela vai pôr o padrão de Deus nesse padrão de perda. Ela vai pôr o padrão de Deus nesse padrão de apatia. Ela vai pôr o padrão de Deus nesse padrão de roubo. Quando você se levantar, seja maduro nessa tempestade. Seja madura e ponha medo naquilo que não combina com o que Deus tem para você. As tempestades vêm também para gerar alinhamento. Jonas 1:4 diz: o Senhor, porém, soprou um vento forte sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco se ameaçava arrebentar. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, dormia profundamente. Existe um sono que não é só o sono de vencer a tempestade. Existe o sono da indiferença com a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jonas estava fugindo.
Deus chamou ele e disse, olha, vai lá e prega Nínive. Ele disse, não gosta de Nínive, não gosta daquele povo. Gente chata, não acha que deve ser salvo. Você quer salvar, problema teu. Levanta outro. E ele fugiu. Bonito. Tu já fizesse isso? Deus te vai lá, ama essa pessoa. Essa pessoa, eu não gosto dela. Problema teu. Te vira, Deus. O problema não é que Deus não pode usar outra pessoa. Ele pode. Mas é que Deus só pode trabalhar esse processo dentro de você se você for usado por Ele. E Jonas fugia. Às vezes Deus deixa as coisas sacudir, porque tem muita coisa fora de lugar na nossa vida. Aquele barco sacudiu, o resto da história você conhece, lançaram sorte, Jonas foi jogado no mar, e Deus poupou Jonas, fez ele ser engolido por uma baleia. A gente fala baleia, mas a Bíblia diz um grande peixe. Jonas foi engolido. E quando ele vai ser cuspido, quando ele está no processo lá dentro, Senhor, me perdoa. Quando ele se alinha, porque às vezes tudo que a gente precisa é de um cheirinho de peixe. Tudo que a gente precisa é de um lugar desconfortável para enxergar que o que Deus estava fazendo era bom. Nunca reclame de uma situação, porque dizem, não tem como piorar. Tem, minha gente, piora, viu? Piora. Cuidado para não piorar, porque a tua boca profetiza o que você vive. E Jonas estava lá naquele cheiro de peixe, aquele negócio. E ele começou a se arrepender. Só que quando o peixe cospe Jonas, onde é que o peixe cospe? No lugar que era para ele ir. Porque quando Deus alinha a gente numa tempestade, Ele põe de volta a gente no lugar que combina com o propósito que Ele tem. Então existem tempestades de alinhamento. É onde a gente vai ser ajustado no caminho. Onde o amor de Deus é tão grande que corrige para a gente não se perder. E que a gente não fique, sabe aquela barata tonta que não sabe para onde vai? Deus não tem esse propósito para mim e para você. Existe uma plenitude que a gente só encontra vivendo a vontade de Deus. Eu vaguei o mundo mas não encontrei. Tenho você. Só tenho você. Só faltava, né? Só faltava eu perceber. Às vezes a gente está correndo da vontade de Deus, mas na vontade de Deus a gente é pleno, feliz, é agradável. Na vontade de Deus a gente sente paz, alegria. E a gente pensa assim, a gente acha que se conhece o suficiente para dizer o que é bom pra gente. Deus nunca vai te forçar nada. Mas se você entender que a vontade de Deus é o que de fato você está procurando, que é o que você na verdade quer, você vai conhecer o maior nível de plenitude que você jamais experimentou. A Bíblia fala da plenitude de Jonas depois de pregar Nínive e ver Nínive inteira se convertendo. Jonas estava com tanto medo. Provavelmente o medo de Jonas não era a raiva que ele tinha das pessoas, mas era a sensação que ele tinha de incredulidade do que Deus podia fazer com gente difícil. E ele não queria ser parte de algo complicado. E às vezes Deus tem um lugar de plenitude que você nunca experimentou. E Ele gera tempestades para que você seja alinhado. Ele desenvolve o teu caráter nesse lugar que leva você a entender o teu erro para que você tenha conserto. Quantas tempestades já sacudiram casamentos que ficaram melhor depois de um momento bem desafiador? Quantas tempestades já sacudiram pessoas que não achavam nada bom na vida, até que a tempestade veio e ela começou a achar graça em tudo, favor em tudo, porque ela entendeu. Ela caiu em si. Quantas pessoas passaram por tempestades, que foi essa tempestade que levou você a conhecer Jesus? Quantas tempestades trouxeram você para a presença de Deus? Você disse, meu Deus, como é que eu não conheci isso ainda? Porque essa tempestade te sacudiu a um ponto. Você ficou tão sem lugar, tão sem resposta, tão pressionado, que você virou a chave fundamental da sua vida. Então as tempestades também servem para nos alinhar. Quando a tempestade vem, Deus, o que você está querendo alinhar em mim? O que você está querendo pôr no lugar? E por fim, as tempestades podem ser um ambiente missional. A Bíblia fala em Atos 27, 18, numa viagem missionária de Paulo. E diz o seguinte, um barco, deixa eu basicamente contar a história para vocês. Havia um barco, tá? E eles estavam indo nesse barco para um local. E esse barco naufraga no meio do caminho. E Deus dá uma palavra a Paulo, que essa tempestade era para que ninguém se perdesse ou morresse. Fica incrível. Imagina tu numa situação assim, limítrofe. E Deus diz para você, não é para nada se perder, não é para ninguém morrer. Faz parte do meu propósito. Tu confia em Deus nesse ponto. Dele sacudir o teu barquinho para que ele seja reconhecido. Porque às vezes a tempestade não é sobre você.
A tempestade é sobre o testemunho que Deus vai gerar em você. Você pensa, você olhou. Não é uma tempestade de maturidade. Não é uma tempestade para ajuste. É para quê? Uma tempestade de missão. Às vezes tá, porque eu estou nesse hospital, Deus está levando você a ganhar vidas. E está mostrando para você que Ele caminha com você até no vale da sombra da morte. Você está num trabalho que você diz, gente, aqui é tempestade todo dia, raio, tirão, trovão, pipoco. O povo tem que levantar de manhã para matar um leão por dia. Eu estou matando um leão, onça, tigre, javali. Que isso? A tua vida lá está sendo um lugar onde as pessoas vão ler. Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas lê a vida do crente. Tem gente que nunca entrou na igreja, mas olha para você e vê como que você vive. É uma missão. E diz o seguinte nessa parte aqui. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval, castigavam o navio, e a tripulação começou a lançar cargas ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, e até perdemos a esperança. Vê que incrível, gente. Tu já perdeu a esperança em algum momento? Eu já. Teve dias que eu já pensei assim, acabou. Depois de hoje acabou. Fazia tempo que ninguém comia. E Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores devem ter me dado os ouvidos no princípio, e não devem ter deixado os bons portos. Teriam evitado prejuízo e perda, porque Paulo tinha alertado ao povo para não ir. Mas tem um bom ânimo. O que é uma pessoa com visão e revelação de Deus? O navio afundará. Vê só, tu já imaginou? Alguém diz assim, vai afundar. Tu tá com medo disso você acabar? Vai acabar. Tu tá com medo disso ser tirado da sua vida? Deus vai tirar. Você tá com medo desse relacionamento não tem mais jeito? Não tem mais jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum perderá a vida. Então ele disse ao povo, vocês vão passar por uma coisa traumática. Mas essa coisa traumática não vai gerar morte. Vocês estão passando por algo difícil. Esse difícil vai se concluir em perda. Mas essa perda não é para morte. Não é. Faz parte. Faz parte. Porque a nossa vida ela não é construída só das nossas vitórias, não, gente. Ela é construída principalmente nos dias difíceis que a gente foi vitorioso. De um jeito ou de outro, Deus já tem o final nas mãos. A gente é o único povo na terra que está vivendo uma história que já sabe qual é o final. Porque a palavra fala que no final, Jesus vai voltar para nos buscar. O diabo vai perder. Ele vai ser jogado num lago de enxofre. Mas eu e você vamos para o céu. Nós vamos habitar com Ele. Nós vamos cumprir um propósito incrível. Nós somos a única galera que está vivendo uma história que já tem um final. E o final é garantido para mim e para você. Então Paulo traz essa visão, mas nenhum perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, o Deus a quem eu sirvo, pôs-se ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, vai conceder bênçãos a todos que navegam com você. Gente, aquele barco era o quê? Era Paulo de crente, o resto da galera não era. Sabe o que Deus estava fazendo? Estava usando a tempestade para levar o povo a conhecer Ele. Porque a tempestade que atingiu não atingiu Paulo. Ele atingiu Paulo para que o povo encontrasse Jesus. Vê que coisa linda. Você é parte da tempestade de outras pessoas para que a sua vida revele quem Deus é. Naquele momento, o que acontece é o seguinte. Ela estava sendo usada para a glória de Deus. Estava fora do entendimento de Paulo. Estava fora. Ele, Deus, mas o Senhor me mandou ir a César. Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Porque esse barco está sendo sacudido. E Deus disse para que ninguém perca a vida. Para que o barco se perca. Para que o povo aprenda que suprimento, que dinheiro, que recurso, tudo teve que ser jogado ao mar. Porque na hora que você precisa encontrar Jesus, não tem nada que te garanta. Não tem a conta no banco. Não tem a casa que mora. Não tem o carro do ano. Não tem o relacionamento com a B ou C. Não tem o que indica. Não tem a comida, não tem nada que garanta. Porque quando eu quero ter um encontro, é sobre eu e a pessoa. Não é sobre recurso. Deus não olha a conta de ninguém. Deus não olha quem está bem, quem está mal na fita. Deus só olha para um filho e para uma filha e diz, eu tenho algo para você e eu quero te encontrar. Então é por isso que suprimento foi tudo para as águas, gente. Porque pessoas que se garantem por status, pessoas que se garantem por roupas, pessoas que se garantem por estruturas, pessoas que se garantem por popularidade, por imagem, pelo quanto faz de dinheiro, por onde mora, pelo quão bom sucedido parece.
São pessoas que ainda não entendem que o valor delas é simplesmente quem elas são para Deus. Esse naufrágio começou a fazer isso com as pessoas. Então Paulo tinha um feeling. Ele tinha um feeling, tem algo que vai acontecer nesse barco. Mas Deus disse a ele, entra no barco. O feeling de Paulo precisava ser submetido ao processo de Deus. Tem às vezes você pensa, tem um feeling, mas Deus diz para você, mas prossegue. Você diz, mas eu estou com medo, mas Deus diz, mas eu vou contigo. E por mais que tenha tempestade, você não vai perder a vida não, porque eu estou contigo e eu te guiarei. E eu te farei habitar num lugar alto e seguro. O lugar alto e seguro, gente, não é um lugar que não sacode, é o lugar que ele está lá. É como o olho do furacão. Sabia que todo furacão tem um olho? Que é um lugar no meio dele, que não tem agito. Tá o resto tudo em volta voando, mas no olho do furacão está em paz. Aquele furacão que derruba tudo, tem um lugar no meio dele, chamado de olho, que é seguro. É como o Senhor diz, que nós somos a menina dos olhos dele. Sabe por quê? Se alguém tentar tocar na menina dos teus olhos, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu protege. Você protege. E a Bíblia nos garante que nós estamos nesse lugar seguro, protegido. Ainda que pareça que as coisas em volta estão se movendo, eu estou no lugar de estabilidade. E esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Então, no meio dessa tempestade, Paulo confiou no processo de Deus. Ele disse, meu filho não é maior que a vontade de Deus. Eis-me aqui. Eu livre estou ao teu dispor. Para onde, como e quando você quiser me enviar, Jesus. Só que o fruto dessa confiança de Paulo em Deus foram conversões. O fruto dessa confiança foi libertação. Foi palavras dadas por Deus durante a tempestade. Foi livramento, foi intimidade, foi relacionamento. Sabe, essa tempestade gerou resultados naturais de uma vida espiritual alinhada com Deus. Essa tempestade foi um testemunho da glória de Deus. Depois do processo, vem o testemunho. Talvez você esteja vivendo alguma dessas tempestades. Talvez é uma tempestade para amadurecer. Talvez é uma tempestade para Deus alinhar. Ou talvez uma tempestade para que Deus possa te usar. Mas uma coisa é certa. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar no meio desse caminho? Tá na hora de você voltar para o mar alto. Tua vergonha eu vou te honrar. Você parar, volte para o mar alto. Deus só quer uma coisa. Ele só quer que você entregue essa tempestade nas mãos dele. E talvez você hoje esteja passando por alguma dessas tempestades. E eu quero te convidar a ficar de pé e vir à frente. Porque você vai entregar a ele essa tempestade. E você vai discernir para que ela é. Mas uma coisa é certa. Você não vai sair da tempestade de mãos vazias.